Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Segunda-feira, início de semana, muitos jogos importantes. Esporte na TV esteve em Florianópolis, acompanhando os aspirantes do Grêmio, jogo 1-1 com o Avaí. A partida muito disputada. Não deu tempo para chegar em tempo nas partidas de ontem aqui no Rio Grande do Sul. Feminino, teremos a final gaúcha, já marcada para final de setembro, antes do Natal. O jogo será em Cachoeirinha. Também a Série A Grêmio 4-0, Inter 2-2 contra o Atlético e assim por diante. Hoje, entrevista muito especial. Vale para todos os profissionais de educação física, vale para quem está querendo trabalhar com base, com o coordenador da base do Grêmio. Sim, Francesco, um grande profissional que mostra como uma carreira é importante para o ser humano. Assista agora a entrevista. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta noite, com muito prazer, depois de algumas tentativas durante este ano, mas sabendo das inúmeras tarefas e dificuldades, e vocês que estão acostumados a verem muita luminosidade nas gravações durante o dia, hoje nota que tem muito menos. A gente está gravando quase na madrugada para muita gente, às 8 da manhã, e foi a agenda que bateu para ambos. Tenho a honra de ter aqui comigo hoje o coordenador das categorias de base do Grêmio, Francesco Barletta. Boa noite, Francesco. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em estar falando contigo. Conseguimos conversar, né? Tem problema de agenda, problema de Covid, tem de tudo um pouquinho, né? Então, agora a gente conseguiu se organizar para conversar. Isso aí é muito bom, muito bom. Prazer estar aqui falando contigo. Muito bom, muito obrigado. A gente tem, principalmente nesse período que a gente teve que se reinventar, assim como vocês, a gente vai conversar isso mais depois, desses programas remotos serem programas de conteúdo, pessoas que tragam tanto das suas experiências de vida quanto das suas ideias, coisas que venham a agregar para as pessoas que estão nos assistindo. E temos conseguido muito. E tu é um exemplo muito vivo disso. Mas, para começar, vamos lá. Francesco, como se deu o gosto, primeiro, pelo futebol? O fato de tu nascer no Brasil, tu já tem grande chance de gostar de futebol, né? E desde pequeno eu tive uma família que sempre gostou muito de futebol, né? E tudo que é tipo de futebol, né? É uma família que ela tinha uma base italiana, então nós íamos muito campeonato italiano, mas enfim, tudo se via de futebol, né? Desde o jogo de mais alto nível até o jogo de praia, assim, sempre a família gostou de ver jogo, né? Certo. E eu fui pegando gosto pela coisa, fui começando a entender. Eu me lembro que na época do colégio eu comecei a ver algumas coisas legais e achei, eu acho que é uma área legal de seguir. Ainda era muito recente, assim, quem trabalhava com futebol era sempre ex-jogador, né? Muito, então, muito, né? Na época ali nos anos 90, início dos anos 2000. E sempre perguntavam, né? Pô, Francisco, tu não joga, tu não é jogador, como é que tu vai trabalhar com futebol? Eu falei, vamos tentar, enfim, né? Aí resolvi fazer o curso de Educação Física, entrei pensando nisso, em fazer isso, em trabalhar com futebol, né? E aí comecei a fazer Educação Física e comecei a expandir um pouquinho mais os horizontes, não só aquela parte do treinador e do preparador físico. E aí comecei a construir a minha ideia de trabalho aí durante esse tempo, né? Bom, antes de ir adiante e até dentro dessas situações todas que tu já colocaste, natural da onde, então? Se de origem italiana? Porto Alegre. Porto Alegre. Bom, então, porque tu fizeste URGS, né? A tua graduação, né? Pós em futebol e futsal da URGS também. Foi que durante um período existiu, né? Sim. E depois ele foi para a PUC, houve outra mudança, né? Foi para Sojipa. Isso mesmo. Isso. E daí
tem o marketing esportivo que tu fizeste na Gama Filho, né? Uhum. E eu fiz treinamento esportivo na Gama Filho. É. Na época, ainda que ia para o Rio de Janeiro, que é aquela época antiga, Uhum. a gente fazia. Mas, Francesco, agora vem aquela pergunta que eu faço para todo o nosso grupo de pessoas que trabalham no Grêmio. Como se deu o teu gosto pelo tricolor? Olha, também é de família, né? É de família, né? E aí, em 2003, eu estava na faculdade e surgiu a oportunidade de vir fazer o estágio aqui no Grêmio, né? E que o meu colega, que é o Túlio, que hoje ele é o preparador físico do Atlético Paranaense, ele me convidou, olha, eu tô indo para o projeto Tricolor, na época, que era a seleção da escolinha, e eu preciso indicar um estagiário. Aí ele falou assim, tu quer? Eu falei, eu quero, vamos lá, né? Pegar a oportunidade, né? Ele falou, ó, só não recebe nada. Eu falei, não tem problema, vamos lá. E ali começou, né? Aí fui estagiário da Recreativa, passei para o projeto depois, fui preparador físico das seleções ali, da Sub-10. Nem sei mais se fala preparador físico, porque pô, preparador físico de Sub-10 é complicado. E aí Pelo que fazendo. eu. Desculpa, eles já no Grêmio, né? Aqui no interior, aqui na nossa região, sim. Mas no Grêmio se coloca como um geral para todos, né? Isso aí. Auxiliares de atividade física. É mais apropriado, né? Hoje é mais apropriado isso do que na época era um preparador físico. Na verdade, não fazia nada de preparador físico, era mais um cara para fazer trabalhos de coordenação, trabalhos técnicos, enfim. E aí, isso 2003, 2004, aí metade de 2005 surgiu a oportunidade para eu ir para a categoria de base para cuidar do setor de avaliação, que seria o quê? Eram os meninos que iam lá no Cristal fazer os testes para a categoria de base e eu montava os times. Basicamente isso. Basicamente isso. E eu me lembro que o setor começou a crescer muito durante esse período, que começou a chamar atenção a captação, né? Certo. E aí nós começamos, isso eu tinha 21 anos. E aí começou a acontecer tudo e teve essa explosão da captação e a importância, e eu acabei ficando 8 anos nesse setor. Sim. 8 anos. E tu chegaste até a coordenação da captação antes de virar coordenador geral, né? Aí eu cheguei na coordenação da captação, aí depois eu fui assistente de coordenação técnica, e em 2015 eu virei coordenador técnico. E aí, em 2017, no final de 2016, quando o Júnior Chávez saiu, aí eu acabei ficando na coordenação geral. E aí estou desde 2017 na coordenação geral. Olha só. Bom, então, assim, 2017, e quem acompanhou a entrevista com o Romildo sabe que é o período praticamente que ele também esteve, e até ele cita muito na entrevista dele, é um período onde se amplificou muito essa parte da base e se tornou quase que o carro-chefe. Aí, Francisco, lá vem eu, pergunta de educador físico que acreditava numa coisa, tá? Igual a ti, eu também não fui jogador, e montei o projeto Prato da Casa do União em Dois Irmãos, onde tu conhece o Marco Galas. Acho que tu conheces, né? O goleiro, hoje ele coordena lá, né? Eu deixei para ele na época. E eu acreditava muito, o professor de educação física ele vai ter capacidade, né? De fazer todas as coisas. E, ao mesmo tempo, agora vem a questão do jornalista, que hoje eu também já tenho uma outra visão, mas, ao mesmo tempo, quero saber a tua opinião. E o jogador de campo pode dar uma visão melhor para essa situação da categoria de base. Como tu enxerga isso? Olha, não é ficar em cima do muro, mas é o que eu acho. Assim, eu acho que ambos têm que buscar o equilíbrio, né? Eu acho que eu sempre procurei pessoas que fossem ligadas ao futebol, que tivessem vivência de futebol para me ensinar coisas do futebol, né? Eu aprendi com um professor na faculdade, o professor Alexandre, que se eu quisesse trabalhar com futebol, eu tinha que ter
cheiro de vestiário, né? Ele falava, assim como o cara que quer trabalhar com natação, ele tem que ter cheiro de cloro, né? E eu comecei a procurar aqui dentro e os caminhos foram me levando para pessoas que tinham muito essa vivência. Então, eu trabalhei com o Ronaldo Becker, que foi jogador no Novo Hamburgo, eu trabalhei com o Juarez Fischer, né, que foi jogador de base aqui, foi muito tempo treinador. Eu trabalhei com o Cacau, que foi tempo, né? O Cacau, o volante, né, que jogou no Grêmio. Essas pessoas, eu trabalhei com o Bugre, que foi muitos anos treinador aqui, que foi jogador. Então, eu tive a oportunidade de conviver por muitos anos com essas pessoas. E eles me ensinaram demais sobre vestiário, sobre ambiente, que eram coisas que a gente que eu não tinha isso. Ao mesmo tempo, eles também conversam que eles pegaram muita coisa do que a gente trazia, né? Daqui a pouco de novidades, enfim, de uma coisa diferente, e eles também foram absorvendo. E graças a Deus sempre eu consegui conversar e me relacionar muito com essas pessoas que foram atletas, assim. E eu aprendi muito. Então, eu acho que eu consegui daí o equilíbrio entre as duas partes. Então, não ser tão teórico, tão acadêmico ao ponto de esquecer os detalhes humanos da coisa, né? O futebol ele é muito humano, né? Para mim, ele é uma ciência humana, né? Exato. Às vezes vem uma ciência exata, biológica, para mim é uma ciência humana, é relação pessoal. E essas pessoas, elas conseguem te dar isso e tu consegue achar o equilíbrio entre uma teoria, entre a ciência e a prática e conseguir mesclar isso. Perfeito. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos em seguida. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, gravado durante o dia, como sabem, com o coordenador das categorias de base do Grêmio, Francesco Balestra, tão citado nas... Vou relembrar, do Romildo, que eu falei antes, na da Cristina, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, no setor de administração do Grêmio, executivo de administração, também citada no trabalho pelo Thiago Floriano, e por aí teríamos outros exemplos. Francesco, te fiz uma pergunta mais um pouco cabeluda, diríamos, no final do bloco anterior, e tu saiu exatamente como hoje eu também penso. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma situada para o pessoal entender. Quantos atletas hoje estão aí contigo? Hoje a gente tem 160 atletas. 160 atletas divididos em 6 categorias. Que é do sub-15... Do sub-14 ao sub-20. Isso. 14 entrou agora há pouco, né? No ano retrasado. Isso, é 14 anos completos. Isso. Tem que ter 14 anos completos até o sub-20, até o último ano de juniores. E quantos profissionais, contando professores, nutricionista, psicólogo, tu faz esse gerenciamento? São 72 funcionários. 72 funcionários. Bom,
Vou te dizer que eu dirigi um colégio em São Bento do Sul com 76 funcionários e 250 alunos. Então, estamos taco a taco quase. Exatamente, exatamente. Eu acho que o teu era pior, porque aqui todo mundo quer jogar futebol, né? E lá tem vários interesses. Queria estudar e os pais não queriam pagar, mas tudo bem. Tá certo. Mas eu digo pela responsabilidade, né, Francesco? Sim. Quando eu puxo isso, e tu falaste da tua história, o que tu sentes, e isso agora não vou puxar por te conheceres, o que tu sentes que te fez capaz a se tornar essa questão toda, tanto pelo período inicial da captação, quanto agora pela questão da coordenação geral, de poder administrar cada situação? Nesse período de captação de 8 anos, a captação ela começou a se firmar, mas a captação era tipo assim, ó, faltou um supervisor, pega o cara da captação, que era eu. Faltou um treinador, pega lá o cara da captação, sabe? Certo. Então, durante esse período que a captação se firmou, hoje é um setor consolidado em todos os clubes. Ninguém pega um captador para fazer outra coisa. Sim, o cara só faz captação. Sim. Mas na época se fazia muito esse trabalho assim. Então assim, ó, eu fui supervisor da Sub-20, teve um ano que eu peguei a Sub-20 e a Sub-17, porque os dois supervisores ficaram doentes, eu acabei pegando as duas. Eu acabei sendo treinador de time B de juvenil, eu acabei sendo preparador físico de time B de juvenil, enfim, se fazia muita coisa. Auxiliar técnico, eu fui em competição. E aí tu começa a pegar algumas coisas assim, e tu começa a pegar o todo, né? Uhum. Na época eu reclamava muito para mim mesmo, né? Não reclamava para os outros, né? Mas reclamava para mim mesmo. Pô, por que me fazem isso, né? Por que uma hora eu estou em algum lugar, outra hora eu estou em outro? Mas hoje eu vejo que foi muito importante para mim, que foi um aprendizado muito grande para entender cada área, para entender cada situação. Hoje, pô, os supervisores aqui, na minha época, o supervisor era um mero efetuador de coisas, né? Ele recebia uma demanda e fazia. Hoje, ali, com a coordenação do Paulo Farenzena, né? O supervisor e do Wagner, coordenador técnico, né? A gente conseguiu fazer com que o supervisor fosse o chefe de delegação, né? É uma mudança. E eu via isso. Quem tem que coordenar a delegação numa viagem é o supervisor. Então, o supervisor diz a hora que tem que sair, diz a hora que tem que chegar, e todo mundo cumpre, inclusive coordenação e inclusive direção. Isso aí agora, sabe? Então, talvez a gente tenha pego isso da vivência que a gente teve e daqui a pouco pode ser diferente, pode ser melhor. Claro. Isso aconteceu com todas as áreas, né? O relacionamento com o psicossocial, o relacionamento com a nutrição, enfim. Então, isso eu acho que deu a base para compreender o que cada setor faz, o que cada um faz, para a gente conseguir fazer uma coisa boa e que a pessoa tenha felicidade em trabalhar aqui. Talvez não faça tudo certo, mas sempre peço para eles, me fala quando tiver alguma coisa errada para a gente corrigir, né? Porque eu também não quero ficar fazendo coisas erradas e não poder ter esse retorno, né? Então é mais ou menos isso, assim, eu acho que essa vivência é que trouxe muito repertório, né? Repertório do que se fazer e também do que não se fazer, do que pode ser feito diferente, né? Eu acho que, e outra coisa, vou acrescentar, tá, que o Romildo disse, uma coisa muito legal que falaste, no momento que tu dás também responsabilidade para as pessoas das quais estão contigo, que seja no segundo, no terceiro, no quarto escalão, elas também se sentem mais comprometidas e mais fácil de haver a troca entre as pessoas, né? Do que tu tá sempre ali controlando e sempre mandando e dizendo como tu querias, né? Talvez seja isso uma das principais coisas. Também, a liberdade de trabalhar ela é muito importante, assim. Ela, às vezes, assusta, né? Ela assusta, assim, é contigo. Pô, sabe? Tipo,
Que aqui a gente dá as diretrizes, né, Cláudio? Ó, a gente quer isso, a gente quer aquilo, né? A gente quer o que chegue aqui. O como vai fazer é do profissional, né? É do profissional. A gente tem a ISO 9001 aqui, né? Esse era o meu ponto agora, que a Isso. Cristina falou tanto, que é o trabalho que desenvolvido já são 4 anos, né? Isso, que são os padrões que a gente tem aqui de dia a dia, né? São as rotinas. Então, hoje, graças a Deus, a gente não gasta tanto tempo em rotina. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas o toque especial é do profissional. Aí a gente não fala para ele, ó, fala para o treinador, olha, tu tem que ensinar chute assim, 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 olha, tu tem que fazer trabalho de finalização. Agora, o toque do trabalho é do profissional. Mas a gente tem a ISO ajudou muito nisso, da gente criar um padrão onde todo mundo já sabe o que tem que fazer, inclusive funcionários novos, inclusive se sair a outra pessoa que entrar aqui vai ter que seguir os padrões do clube, né? Vai ter que fazer uma revisão metodológica, como foi feita, como está preconizado no caderno. Então, o que está escrito na categoria de base, ela é do Grêmio. Ela não é uma coisa do Francesco, se o Francesco sair, se outras pessoas saírem, não. Ela segue aqui e, para se mudar, tem que ser conversada com o clube. Então, esse, eu acho que é o grande ponto, assim, de organização e de que o trabalho da categoria de base ele vai ser muito longevo aqui. Muito, Isso a Cristina fala com muito orgulho, né? Por ter também convivido tanto no curso quanto na entrevista. Ela fala desse trabalho feito em conjunto, na montagem, tudo para aprovação da ISO, né? E isso que tu falaste, qualquer pessoa sabe o que tem que fazer, quando fazer e como fazer, dentro das suas rotinas, e na saída de qualquer pessoa, as tarefas estão prontas, né? Exato. Basta serem cumpridas, né? Exato. Francesco, mas vamos lá. Como é que está indo a grande obra aí do CT? Aqui a obra voou, né? Impressionante, assim. Isso a pandemia não parou, né? Isso não parou, não conseguiu. Parou 2 semanas e continuou, né? Hoje está praticamente concluída a obra, praticamente concluída, tem o placarzinho ali da obra, eu sempre dou uma olhada, falta aí em torno de 5% de acabamento e mais 5% de revestimento, alguma coisa assim, e está sendo concluída a obra. A tendência, Cláudia, aqui em março, os meninos já estejam aqui e a gente já esteja com o funcionamento do CT novo, né? A tendência, né? Uhum. Para explicar para o pessoal aqui do Vale dos Sinos, principalmente, o que tem nesse novo CT estão sonhando? Vamos lá, vamos começar pela entrada. Está sendo revitalizada a entrada ali, a recepção, então vai ser feita uma recepção central do CT, onde a pessoa que chega, ela vai ser direcionada para os locais que ela vai ir, né? Do lado está sendo feito remodelado o vestiário da captação, então os atletas que estão em captação, eles vão ter esse vestiário. Aqui tem o prédio administrativo, que é o que a gente está agora, que eu estou agora. Do lado do prédio administrativo foi construído o prédio da saúde, que a gente chama, que é o prédio onde tem academia, fisioterapia, enfermagem e vestiários. Tá? E, na frente, para quem não conhece o CT, tinha um espaço grande entre o campo principal e o campo 2. Né? Uhum. Foi construído o alojamento que vai ter 20 quartos, salas de convivência, refeitório, né? Sala de jogos, vai ser um espaço completo para quem para quem tá fora do clube e vem treinar e para quem mora no clube, né? Sim. E a gente ainda tem o estádio, que é o que a gente está mandando os jogos, que foi feito também o refletor, foi colocado o refletor, então
a gente vai ter a oportunidade também de fazer jogos à noite, né? E esse é um ganho que não tem, Cláudio, não tem como tu mensurar o tamanho do ganho que o clube está tendo, né? Em relação a trabalho, em relação a desenvolvimento de atletas, em relação até a questão do trabalho dos funcionários, né? Do quanto que se ganha, das possibilidades que se tem de se treinar mais, de se recuperar mais rápido, de um atleta chegar da escola às 5 horas da tarde, ele ter a oportunidade de fazer mais uma sessão de fisioterapia, por exemplo. Isso aí é um ganho que não tem explicação, que hoje a gente não tem. Hoje, por exemplo, a gente tem que terminar o treino por volta de 11h15 da manhã para dar tempo de ir até o alojamento, fazer a refeição, pegar o ônibus e ir para a escola. Aqui vai ser simples, ir para o alojamento e ir para a escola, não tem deslocamento de ônibus, isso. Sem contar ponte, sem contar acidente ali na BR, que é uma coisa normal. Por exemplo, eu fui tentar assistir o Aspirantes aí na semana passada e não consegui chegar porque a ponte ainda me trancou para chegar ali, né? Tem a construção da nova ponte, então é uma série de coisas que vai se ajustar e que com certeza o clube vai dar um salto de qualidade que nem a gente sabe o quanto vai ser. Nem a gente sabe o quanto vai ser. Que legal. Francesco, infelizmente nosso tempo está estourando. Eu queria poder falar mais. Vamos deixar um outro momento. Quem sabe aí discutir algumas outras ideias. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para o pessoal, para o gremista, para todas as pessoas aqui do Vale dos Sinos, teus colegas, familiares, para quem tu quiser. Agradecer a oportunidade, Cláudio, por estar aqui, por estar falando. Sempre é bom falar de categoria de base, sempre é bom ter esse espaço para a gente conversar, né? Eu acho que a base está cada vez mais divulgada, e o que a gente mais quer aqui no clube é que o torcedor olhe os jogadores da categoria de base e se identifiquem com os jogadores e que gerem uma esperança. Pô, olha ali aquele menino, daqui a 3 anos eu quero ver ele na arena, sabe? Esse é o maior sentimento que a gente quer despertar nas pessoas, nos torcedores, é o de esperança, de ver um atleta e assim, visualizar ele a possibilidade de jogar no profissional. E eu acho que o grande legado, né, dessa gestão é muito mais, eu acho que da categoria de base, é conseguir, aí é um trabalho geral, é criar o ambiente para esse jogador estar lá. Isso aí é uma coisa que, do tempo que eu estou aqui, eu nunca vi igual. O ambiente que se cria em cima do jogador da base e o otimismo que se tem em relação a ele, né? Que antigamente, ali, há uns 10, 12 anos atrás, era muito pessimista. O jogador entrava 5 minutos e já não jogava mais. Hoje tem um ambiente muito legal de otimismo, de, não, vamos tentar, vamos colocar, vamos dar o suporte para ele. Então, isso aí é muito gratificante e a gente fica muito feliz. Que legal. Francesco, uma grande aula dessa aí para nós, até para todo mundo poder compreender. Agradeço de coração o convite, teres aceito para a gente gravar esse programa. Vamos fazer outros aí na frente. Vamos sim. Aí, quem sabe, vou estar na abertura e a gente conversa um pouco mais aí do novo CT e vamos divulgar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, do fundo do coração, eu agradeço. Continue com esse trabalho. Agora, eu falo como gremista. Parabéns, um grande trabalho que tu fazes. A gente fica muito orgulhoso de poder ter uma categoria de base e ver os guris se chamando os guri. Os guri. Os guri. Postando foto, o PP, o Matheus Henrique, ali, e os 3 que estavam comemorando o da Libertadores na Guete, e agora são titulares do... É verdade. Então, isso que tu falaste, eu só estou dando um pequeno exemplo do que esse clima está gerando aí nessa turma toda aí, né? Legal. Muito obrigado, te agradeço. E o Esporte na TV continua agora com a programação normal e voltará na noite seguinte. Um abraço para todos.